Meritíssimo juiz, o réu aqui presente é acusado de ter entregue a internet, não de a ter destruído sozinho. Não lhe atribuímos tamanha importância. É acusado de a ter entregue, sem resistência, sem sequer perguntar a quem, carregando em aceitar, avançando para a página seguinte e agradecendo ainda por cima a conveniência do processo. A acusação demonstrará que o réu recebeu uma rede aberta e ajudou a transformá-la num conjunto de 5 aplicações. Recebeu uma biblioteca e trocou-a por uma televisão. Recebeu uma praça pública e aceitou viver num centro comercial. Recebeu ferramentas de comunicação e deixou que elas se transformassem em máquinas de vigilância, comparação, publicidade e obediência. A acusação demonstrará ainda que o réu não foi enganado de repente. Foi avisado. Viu os portões a serem construídos. Viu as paredes a subir. Viu os caminhos desaparecerem. Viu contas suspensas, resultados escondidos, conteúdos removidos, pesquisas adulteradas, comunidades fechadas e arquivos apagados. E perante tudo isto, o réu limitou-se a perguntar: mas qual é a aplicação que se usa agora? É esta a acusação. A internet já não existe. E o réu ajudou a matá-la. Naturalmente, a defesa tentará argumentar que a internet continua aqui. Apresentará como prova o telemóvel do réu. Mostrará os ícones coloridos, o navegador, o motor de pesquisa, as redes sociais, os vídeos, as mensagens, as notícias, os mapas, as compras, a pornografia, a música. Dirá: veja, meritíssimo, está tudo aqui. Mas não está. O facto do réu conseguir tocar num ecrã e receber alguma coisa não significa que tenha acesso à internet. Um prisioneiro também recebe refeições. Isso não transforma a cela num restaurante. A internet não era um catálogo de conteúdos escolhidos previamente para o réu. Não era uma passadeira rolante de vídeos curtos. Não era uma lista infinita organizada por uma máquina que conhece as suas fraquezas melhor do que ele. A internet era um espaço, um território, um conjunto imperfeito de caminhos que não pertenciam todos ao mesmo senhor. Podia haver um fórum com 20 pessoas, um blog escrito por um lunático numa aldeia, uma página dedicada a locomotivas soviéticas, um arquivo de fotografias de família, um site horroroso feito por alguém que não sabia escolher cores, alinhar texto ou vender publicidade. Era feia, era lenta, era difícil, mas estava viva. O réu não entrava numa aplicação, saía à procura. Esta diferença é essencial. Hoje o réu não procura, é alimentado. Abre o telefone e recebe aquilo que alguém decidiu colocar-lhe à frente. A máquina observa quanto tempo demora antes de passar ao conteúdo seguinte. Registra aquilo que o irrita, aquilo que o excita, aquilo que o assusta, aquilo que o faz ficar. Não procura verdade, produz dados. Não explora, é explorado. Comecemos pelo motor de pesquisa. Houve uma época em que pesquisar significava procurar páginas. Atualmente, pesquisar significa pedir a uma empresa que selecione uma resposta. Parece uma pequena diferença. Não é. Entre uma página de resultados e uma resposta pronta, existe toda a distância entre uma biblioteca e um funcionário que nos diz aquilo que devemos ler. O réu escreve uma pergunta. A máquina não demonstra necessariamente a melhor resposta. Nem a mais verdadeira, nem a mais estranha, nem a mais humana. Mostra-lhe aquilo que o sistema considera apresentável. Primeiro, os anúncios. Depois, as grandes plataformas. Depois, os sites suficientemente otimizados para agradarem à máquina. Depois, cópias de cópias de cópias de textos escritos para captar o tráfego. E enterrado algures, talvez seja aquilo que o réu realmente procurava. Um texto escrito por uma pessoa. Uma experiência concreta.
uma ideia que não foi produzida para vender nada. Mas o réu raramente chega lá. A maioria das pessoas não passa dos primeiros resultados. A plataforma sábio, o anunciante sábio, o autor do lixo sábio. Só o réu continua a imaginar que está a escolher. Aquilo que não aparece deixa de existir. Esta foi uma das primeiras grandes vitórias contra a internet. Não foi necessário apagar todas as páginas. Bastou torná-las invisíveis. Mas passemos às redes sociais. A defesa dirá que as redes sociais deram voz a toda a gente. É verdade, deram um microfone a cada pessoa e colocaram todos os microfones dentro de uma sala controlada por uma empresa. Depois instalaram um botão que decide qual deles funciona. O réu pode falar. Nada garante que seja ouvido. Pode publicar. Nada garante que a publicação seja mostrada. Pode construir uma audiência durante anos e acordar de uma manhã sem acesso a ela. Pode ser limitado sem aviso, banido sem explicação, escondido sem prova. Tudo aquilo que construiu está alugado. Os seguidores não são seus. A conta não é sua. O arquivo não é seu. A relação com o público não é sua. O réu não possui uma comunidade. Possui uma autorização temporária para contactar pessoas dentro da propriedade de outra entidade. Uma autorização que pode ser retirada. E foi retirada há milhões. O réu viu acontecer. Quando acontecia aos outros, concluía que certamente teriam feito alguma coisa. Quando lhe aconteceu a ele, descobriu subitamente a arbitrariedade do sistema. Este tribunal pede que registrem a extraordinária rapidez com que o réu se torna defensor da liberdade quando é a sua própria boca a ser fechada. Até esse momento, a censura parecia-lhe moderação. A manipulação parecia-lhe segurança. A vigilância parecia-lhe personalização. O portão parecia proteção. Só reconheceu a prisão quando tentou sair da cela. A defesa poderá falar de regras, termos de serviço, políticas da comunidade, procedimento de recurso. Naturalmente, todas as prisões têm regulamentos. A questão não é saber se existem regras. A questão é saber quem as escreve, quem as interpreta, quem as aplica e perante quem responde a essa autoridade. O réu não negociou contrato nenhum. Carregou num botão. Não participou na criação das regras. Não elegeu os responsáveis. Não conhece os moderadores. Não pode examinar o algoritmo. Não pode interrogar a máquina. Não pode exigir que dois casos semelhantes sejam tratados da mesma maneira. Recebe uma notificação automática e é convidado a recorrer para o mesmo sistema que tomou a decisão inicial. A defesa chama-lhe processo. A acusação chama-lhe decoração administrativa. Não há praça pública. Há propriedade privada com aparência de praça pública. Não há cidadãos, há contas, não há direitos, há funcionalidades disponíveis enquanto forem comercialmente convenientes. Passemos à informação. O réu acredita que nunca houve tanto conhecimento disponível. Tecnicamente talvez tenha razão, nunca houve tanta informação armazenada. Mas informação disponível não é o mesmo que informação acessível. E informação acessível não é o mesmo que informação encontrada. O réu vive cercado por informação, mas compreende cada vez menos aquilo que vê. Recebe acontecimentos sem contexto. Frases sem origem, imagens sem data, vídeos cortados antes e depois do momento importante, opiniões apresentadas como factos embalados como entretenimento, propaganda apresentada com espontaneidade, publicidade vestida de recomendação pessoal. E no meio disto, o réu tem poucos segundos para decidir se acredita, rejeita, partilha ou segue em frente. Não investiga, reage. É esse o verbo central do novo sistema. Reagir. A máquina não precisa de convencer o réu, precisa apenas de obter uma reação. Ódio serve, desejo serve, medo serve, indignação serve, inveja serve, vergonha serve, até repulsa serve desde que o dedo pare por mais alguns segundos.
A velha internet queria que o réu chegasse a algum lugar. A nova quer apenas que ele nunca consiga sair. Não há destino, há retenção, não há conclusão, há mais um vídeo, mais uma publicação, mais uma polémica, mais um rosto, mais uma frase construída para parecer urgente durante os 6 segundos necessários para ser substituída. O réu chama a isto distração. A acusação considera o termo demasiado inocente. Isto não distrai apenas o réu da vida. Treina-o para ser incapaz de permanecer perante qualquer coisa que não mude imediatamente. Um texto longo como este torna-se insuportável. A maioria já foi. Um filme parece lento. Uma conversa parece empty. Uma pessoa real parece pouco estimulante. O silêncio torna-se uma ameaça. O tédio que durante milhares de anos obrigou os seres humanos a imaginar, inventar, observar e pensar passa a ser tratado como uma emergência médica. O réu sente um intervalo de 8 segundos e procura o telefone. Não tinha alguma coisa para fazer, mas já não sabe existir sem ser alimentado. A defesa dirá que o réu escolheu estes hábitos. A acusação pergunta: escolheu quando? Antes ou depois de a máquina analisar milhões de comportamentos semelhantes? Antes ou depois de equipas inteiras estudarem a forma mais eficaz de prolongar a utilização? Antes ou depois das notificações, das recompensas variáveis, das contagens, das sequências, das recomendações e da reprodução automática? O casino também pode argumentar que ninguém obriga o jogador a puxar a alavanca. Não deixa de estudar a melhor maneira de o impedir de parar de jogar. Chegamos agora ao telefone, o objeto perante o qual a defesa se ajoelhará. A maior concentração de poder, dependência e intimidade alguma vez aceito voluntariamente por pessoas comuns. O telefone sabe onde o réu dorme, sabe quando acorda, sabe por onde anda, sabe com quem fala, sabe aquilo que procura às 3 da manhã, sabe quanto dinheiro tem, sabe quem são os rostos dos seus filhos, sabe a velocidade a que se desloca, sabe aquilo que compra, sabe aquilo que deseja comprar, sabe quais os vídeos vê até ao fim e quais abandona. O réu não entregaria voluntariamente esta informação a um vizinho, não a entregaria a um irmão, talvez nem à pessoa com quem dorme. Mas entrega a sistemas que nunca viu, porque estes lhe oferecem previsão meteorológica, música e a possibilidade de colocar orelhas de cão numa fotografia. A defesa dirá que os dados são anónimos. O réu espera sinceramente que o tribunal não se ria. Os dados não precisam do nome de uma pessoa quando descrevem a sua rotina, os seus lugares, os seus contactos, as suas preferências e o aparelho que leva permanentemente no bolso. Um homem pode retirar o nome de uma autobiografia. Ela não deixa de ser sobre ele. Depois veio a verificação. Primeiro pediram um endereço eletrónico. Depois um número de telefone. Depois uma segunda autenticação. Depois um documento. Depois uma fotografia. Depois um vídeo do rosto. Depois a confirmação da idade. Depois a prova que o rosto pertence ao documento e que o documento pertence ao corpo que segura o telefone. Cada passo surge isolado. Cada um parece razoável. Segurança, proteção, combate à fraude, proteção de menores, combate ao ódio, combate aos criminosos, combate a alguma coisa suficientemente assustadora para tornar inconveniente qualquer pergunta. O réu aceita. O problema não é cada parede. É a casa que as paredes formam quando estão todas construídas. Uma internet onde todas as pessoas têm de provar constantemente quem são deixa de ser uma internet livre. Transforma-se num sistema de autorização. O réu poderá entrar desde que apresente os documentos. Poderá falar desde que o rosto corresponda. Poderá ler desde que tenha a idade certa. Poderá pagar desde que o comportamento não seja considerado suspeito. Poderá existir desde que a existência seja validada.
A defesa perguntará: o que é que o réu tem a esconder? Esta frase deve ficar registada como uma das mais preguiçosas da história humana. O réu fecha a porta da casa, não porque esteja a cometer um crime. Fecha a porta da casa de banho, não porque esteja a organizar uma conspiração. Coloca a carta dentro de um envelope, não porque o conteúdo seja ilegal. Privacidade não é o direito de esconder crimes. É o direito de não viver permanentemente exposto ao julgamento de entidades desconhecidas. A pessoa que diz nada ter a esconder está geralmente a imaginar que será sempre observada por alguém justo, competente, benevolente. Nunca por um empregador, nunca por um governo hostil, nunca por um parceiro abusivo, nunca por uma empresa de seguros, nunca por um criminoso, nunca por uma máquina que comete erros, nunca por alguém que utilizará amanhã dados recolhidos ontem para uma finalidade que ainda não existia. O réu imagina que a autoridade será eternamente sensata porque, no momento presente, ainda não decidiu esmagá-lo. É uma fé extraordinária. Sobretudo numa pessoa que afirma não confiar em ninguém. A acusação não sustenta que devamos abandonar a tecnologia, viver numa floresta e comunicar através de fumo. Esse será outro argumento infantil da defesa. Sempre que alguém critica uma tecnologia, aparece imediatamente um idiota a perguntar se pretende regressar às cavernas. Não. Pretendemos apenas que uma ferramenta continue a ser uma ferramenta. Possa ser usada sem se transformar no proprietário do utilizador. Que os caminhos permaneçam abertos. Que as pessoas possam publicar sem pedir autorização a 5 intermediários. Que possam encontrar informação fora dos catálogos aprovados. Possuam cópias daquilo que criam. Que uma identidade não dependa exclusivamente de uma conta. Que uma comunidade não desapareça porque um gestor alterou uma política. Que seja possível falar sem transformar cada palavra num produto analisado, classificado e vendido. A defesa dirá que isto é nostalgia. Que a velha internet também tinha lixo, crime, mentiras, fanáticos, burlas, vírus, homens adultos a discutir durante 9 anos sobre qual era o melhor episódio de uma série japonesa. Concordamos. Não estamos a defender um paraíso perdido. A velha internet era perigosa, absurda e caótica. É precisamente isto que os espaços vivos tendem a ser. Uma floresta contém lama, insetos, plantas venenosas e animais que nos podem arrancar uma perna. Um jardim de plástico é muito mais seguro. Também está morto. A limpeza absoluta exige controle absoluto. Uma internet completamente segura será uma internet onde apenas se pode fazer aquilo que foi previamente autorizado. Onde tudo é registado, onde todos são identificados, onde cada palavra passa por um filtro, onde cada transação pode ser impedida, onde cada porta pertence à mesma fechadura. Talvez seja confortável, talvez seja eficiente, talvez seja até bonita. Mas não será a internet. Será televisão interativa com serviços bancários e vigilância incorporada. E o réu continuará a chamar-lhe liberdade porque pode escolher entre milhares de vídeos. Meritíssimo. Meritíssimo. A acusação aproxima-se da conclusão. Não pedimos que seja o réu condenado por utilizar ferramentas. Pedimos que seja condenado por não reconhecer aquilo que as ferramentas transformaram. Por confundir acesso com liberdade, conveniência com propriedade, personalização com vigilância, moderação com justiça, popularidade com relevância, recomendação com escolha, armazenamento com posse, uma conta com uma identidade, uma plataforma com a internet. O réu recebeu um território e aceitou um corredor. Recebeu milhões de caminhos e escolheu o mais iluminado. Quando os restantes caminhos desapareceram, não protestou. Já não se lembrava deles. E talvez seja este o crime maior. O esquecimento. Uma geração inteira começa a acreditar que a internet sempre foi assim. Que sempre foi necessário criar uma conta, que sempre foi necessário fornecer um número, que sempre houve uma empresa entre duas pessoas, que sempre existiu um algoritmo a decidir aquilo que merecia ser visto, que os conteúdos
sempre desapareceram, que os arquivos sempre foram temporários, que uma pesquisa sempre devolveu publicidade, lojas e respostas produzidas para agradar à própria pesquisa, que falar livremente sempre significou aceitar os termos de serviço de alguém. Não, não foi sempre assim. Foi ficando assim. Uma pequena cedência de cada vez. Um botão, uma aplicação, uma atualização, uma funcionalidade removida, uma conta obrigatória, uma verificação adicional, uma comunidade encerrada, um resultado escondido, uma página que deixou de ser encontrada, um serviço comprou outro serviço, uma empresa comprou a empresa que já tinha comprado todas as outras. Até o espaço aberto se transformar num conjunto de propriedades ligadas por portagens invisíveis. O réu poderá alegar que nada o podia fazer. É mentira. Podia ter reparado, podia ter conservado cópias, podia ter usado páginas independentes, podia ter apoiado criadores fora das plataformas, podia ter recusado alguns serviços, podia ter aprendido como as ferramentas funcionavam, podia ter evitado colocar toda a vida no mesmo aparelho, podia ter mantido caminhos alternativos, podia, pelo menos, ter parado de agradecer pelas grades. Mas o réu estava ocupado. Havia sempre mais alguma coisa para ver. E agora encontra-se aqui, perante este tribunal, com o telefone no bolso, a vibrar. A defesa pede autorização para o réu consultar a notificação. Pedido negado. Pela primeira vez em muitos anos terá de permanecer onde está, sem passar ao conteúdo seguinte, sem deslizar, sem fechar, sem pedir à máquina que lhe ofereça outro pensamento. A acusação não pede prisão. Seria redundante. O réu já transporta a sua. Pede apenas que seja obrigado a olhar para ela e a dizer o nome correto. Não é o mundo, não é a realidade, não é a praça pública, não é a memória coletiva da humanidade, não é sequer verdadeiramente a internet. É um conjunto de recintos privados construídos sobre as ruínas dela. E nós vivemos lá dentro. Não porque as portas estejam completamente fechadas, mas porque já nos esquecemos de que alguma vez existiu um lado de fora. A acusação termina. Meritíssimo, pode preferir a sentença, mas devido que seja necessário. O réu já sabe que é culpado. Provavelmente soube-o durante todo este tempo. Só precisava que alguém lhe retirasse o telefone das mãos durante tempo suficiente para ouvir.